Olá! Começa agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Dando sequência à nova série Filosofia da Religião sob o olhar da filosofia espírita, hoje abordaremos o tema Espiritismo e Espiritualismo. Será que esses termos são equivalentes? Não? Então, o que os diferencia? Temas como esses são estudados e aprofundados no grupo de estudos avançados VER, Visão Espírita da Religiosidade, que você poderá acessar através do nosso portal de estudos, www.filosofiaespírita.org. Também pode usar o nosso Facebook, facebook.com/ceforg. Teremos imenso prazer em tê-los como colegas de estudo e para fazer a inscrição basta acessar o portal já mencionado. Bem, agora, para nos esclarecer, para nós compreendermos melhor as questões que já foram levantadas, temos o prazer enorme de contar com a professora Sônia Teodoro da Silva, que vai nos conduzir nesse estudo. Professora Sônia, vemos frequentemente as pessoas utilizarem esses dois termos, né, espiritismo e espiritualismo, como se fossem sinônimos, ou seja, a mesma coisa. Está correto isso? Primeiramente, olá, Márcia. Olá aos queridos telespectadores, internautas do canal da TV Mundo Maior no YouTube, né? Bem, quando nós estudamos o espiritualismo de uma forma mais abrangente, aliás, é o que todo espírita deve fazer, para que nós não confundamos o espiritismo com o espiritualismo. Uma primeira dúvida surge, mas Allan Kardec não coloca logo ali na chamada do Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista, né? Então, geralmente, quando nós não nos aprofundamos no estudo da filosofia espírita e da doutrina espírita como um todo, nas suas diversas abordagens, a nossa tendência é achar que tudo é espiritismo, ou que o espiritualismo também abrange o espiritismo. Na verdade, o espiritualismo tem algumas definições bastante interessantes que eu gostaria de ler para que os nossos queridos internautas e telespectadores comecem a aprofundar um pouquinho mais esses conceitos. O primeiro deles diz o seguinte: o espiritualismo é uma doutrina que consiste na afirmação da existência ou realidade substancial do espírito e de sua autonomia, diferença e preponderância em relação à matéria. Então, aqui nós já temos uma definição. Aquilo que se define como espiritualismo é o que difere da matéria, portanto, ele é oposto ao materialismo, né? Segundo, o espiritualismo é uma denominação comum a várias doutrinas filosóficas e ou religiosas, né? E tem como fundamento básico a afirmação da existência do espírito ou alma, como elemento primordial da realidade, bem como sua autonomia, independência e primazia sobre a matéria, é o contrário do materialismo, portanto. Quando nós recebemos a mensagem de Gabriel Delany no ano de 2004, através do Congresso Mundial Espírita, em que se comemorou os 200 anos de Allan Kardec em Paris, eu digo nós, movimento espírita, né? Essa mensagem dita para nós pelo Gabriel Delany começa dizendo o seguinte, que a filosofia ganharia muito se ela admitisse a filosofia espírita como uma fase do conhecimento onde nós estamos aprofundando e muito
as pesquisas sobre a evolução do princípio inteligente, né? Então, a busca da verdade, né? Já foi encontrada que foi a rota que guiou os filósofos desde a mais antiga, desde a mais alta antiguidade, melhor dizendo, já foi encontrada pelo próprio Espiritismo, pela própria filosofia espírita. Essa verdade que permanecia oculta às pessoas que viviam à época, né, porque estavam imersas ainda no misticismo e nas metáforas ligadas às mitologias antigas, vai ter o seu grande encontro na filosofia espírita. Então, a verdade é: o espírito sobrevive à matéria. A matéria é um instrumento de evolução para o espírito. Existe vida após a morte. Vida após a morte, nós já dissemos aqui que foi estudada superficialmente pelas linhas de conduta de pensamento espiritualistas e pelas religiões também, que supostamente afirmam que nós teríamos uma vida XYZ nesse mundo criado por essas doutrinas. Mas o Espiritismo é o único que vai dizer que, além da imortalidade da alma, a vida que existe após a morte é uma vida vibrante, contundente, onde nós, com as nossas aquisições de ordem moral e intelectual, o progresso adquirido em várias existências e aqui também, tem uma série de continuidades lá no mundo espiritual. Então, nada se perde, nada se perde. Nós somos herdeiros de nós mesmos, tanto na vida espiritual quanto na vida material, na vida corpórea, né? Bem, mas então, não tem nada uma coisa a ver com outra. Isso que eu ia perguntar. Não podemos dizer que são sinônimos, não porque são as sinônimos, diferenças são grandes, né? Isso. Embora haja pontos de convergência. Isso. Então, depois nós vamos dar a definição que Kardec atribui à filosofia espírita como um todo, né? Eu acho que isso é de suma importância. Aliás, seria até interessante que nós disséssemos uma coisa importante que ele diz lá na introdução do Livro dos Espíritos. Ele diz assim: como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se ao espiritualismo. Então, como especialidade, o que é especialidade? É um ramo de atividade que existe conhecimento específico. Generalidade abrange a totalidade das coisas. Então, como generalidade, o Espiritismo se insere na filosofia espiritualista, né, nos conhecimentos espiritualistas. Mas como especificidade, ele vai tratar da existência do espírito de uma outra maneira, racional, lógica, né? Professora Sônia, eu vou pedir licença para nós irmos para o nosso intervalo, mas voltamos já já, não saia daí. O Mundo Maior Repórter já se tornou a maior série de documentários espíritas da atualidade. Por isso, preparamos para você o DVD Mundo Maior Repórter, edição especial volume 1, com 3 edições do programa. Mortes coletivas. Esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarece o ensinamento do Cristo, porque Jesus não pôde falar tudo que queria falar na época. E depressão. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades. O que a doutrina dos espíritos nos falam sobre esses temas? Adquira através do site mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4964 4700.